Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico para dar continuidade à leitura do livro de Sami Storch e Daniela Migliari, A Origem do Direito Sistémico. Vamos dar continuidade a partir da página 159. Recordo que este encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Esta noite temos como leitora a Helena Júlia, obrigada Helena, e temos connosco também a René Schubert, que vai fazer o acompanhamento, que nos vai orientar, que vai trazer esclarecimentos às questões que sejam apresentadas. Qualquer pessoa pode fazer uma pergunta ou partilhar algo, para isso precisa de levantar a mão física ou então a mãozinha virtual. Acho que está tudo por hoje, acho que já disse tudo o que era necessário. René, passo para você agora. Obrigado, Manuela. Feliz de ver você com o livro aí em Portugal. Sim. Né? Quem acompanha aí a rede social do Dr. Sami Storch sabe o quanto esse livro está circulando no Brasil, América Latina, e muitas pessoas têm, né, feito perguntas a ele, tanto no Instagram, no Facebook, e nos nossos grupos de estudos vocês também podem fazer perguntas no canal do YouTube, né, que o Hamilton Plácido da Rosa coloca todos os nossos estudos sempre no YouTube. Então vocês podem acompanhar todos os capítulos que a gente já leu e os anteriores, inclusive com professores anteriores que acompanharam aqui esse grupo de estudos. Então, a Helena Júlia vai fazer a leitura de hoje e de vez em quando a gente faz uma pausa para trocar um pouco. Por favor, Helena. Demais áreas do direito. As constelações familiares também podem ser usadas nos casos de heranças, de falências, impostos, na área tributária, por exemplo. Agora você mencionou temas bastante diversos. Em questões de herança, temos visto resultados impressionantes de encaminhamentos para boas soluções em processos de muitos anos. Tanto na área de sucessões quanto na falimentar, podemos olhar também para os aspectos sistêmicos da gestão e sucessão empresarial. As constelações podem ser aplicadas nas questões empresariais em geral. Já se fazia isso bem antes de eu falar em direito sistêmico. Quando fiz a minha primeira formação, já se tratava de consultoria empresarial sistêmica, inclusive com o uso das constelações em questões de sucessão empresarial. Em situações de falência ou de recuperação judicial de empresas, isso pode ser de grande utilidade, facilitando o caminho para que os credores obtenham maior satisfação e, principalmente, para que a empresa possa encontrar recursos para manter-se em atividade, com todo o benefício que isso representa para tantas pessoas. Por exemplo, quando vai se tratar de uma sucessão de empresas e questiona-se quem vai ser colocado no lugar de direção, quem é o filho mais indicado? Será que dá certo numa empresa familiar quando se considera colocar, por exemplo, um genro para gerir a empresa? Será que a ordem permite que a empresa tenha sucesso? Dentre as pessoas que podem ser nomeadas, para onde cada uma delas está olhando? Qual delas olha para a empresa de modo que esta fique mais forte? No mundo do direito, isso também é tratado? Sim, isso também está no mundo do direito. Lembremos que qualquer relação, se não der certo, vai para a justiça, vai para a vara empresarial. E as dinâmicas são as mesmas. Imagina como um trabalho com constelações pode impactar no posicionamento e nas orientações dadas por um advogado.
Outro dia, por exemplo, tratei da questão de um grupo empresarial grande, que estava há meses sem pagar os funcionários. E isso estava gerando um impacto enorme para muitas famílias. Durante a constelação, foi possível observar que o problema da empresa, que era uma empresa familiar, aconteceu durante a segunda geração. O fundador da empresa, apesar de ter outros possíveis herdeiros, optou por entregar a direção da empresa na mão de um filho adotivo. O que a constelação revelou é que esse filho se sentia ligado aos pais biológicos, ou seja, não se sentia parte da família adotiva. Por isso, não conseguia fluir bem naquele cargo. Na época dessa constelação, a empresa já estava sob a gestão da terceira geração, mas, de fato, confirmou-se que foi na geração anterior, durante a gestão desse filho adotivo, que a empresa começou a ter problemas. Foi quando o desequilíbrio se instalou por motivos que ninguém podia compreender. Ao olharmos para as questões familiares desse filho adotivo, tudo isso foi esclarecido. Os próprios trabalhadores se identificaram com aquilo que não foi reconhecido em relação ao filho adotivo. A exemplo de o fundador da empresa não ter honrado os pais biológicos dele. Que mais? Tem a área previdenciária, a área tributária. Eu mesmo não presenciei nenhum caso relevante relacionado à questão tributária, mas, em se tratando de previdência, já acompanhei alguns casos. Advogados que representavam pessoas que exigiam uma pensão por invalidez e que não era concedida. Ficou evidente na constelação o que estava por trás disso. Foi questionado se a pessoa realmente necessitava dessa pensão ou precisava ser empoderada para que percebesse que não era uma inválida. Ou seja, existem casos em que algumas pessoas realmente necessitam de um apoio do Estado. No entanto, outras pessoas precisam olhar para a história de sua família, para seu sistema familiar, para que possam mudar a visão que estão tendo de si mesmas e, assim, saírem de determinados estados emocionais. Então, a constelação pode ajudar muito a compreensão dessas situações. Elas realmente auxiliam a mudar o foco e podem provocar uma mudança interna na pessoa que está apresentando o problema, para que ela perceba que não é inválida. É uma possibilidade de abordagem tanto pelo órgão previdenciário quanto na justiça previdenciária. Mais alguma área? Sim, os conflitos de vizinhança e questões agrárias. Aliás, em questões de conflitos agrários, alguns tribunais têm vara especializada para tratar desse assunto. Em outros, essas questões entram na vara civil genérica. Isso é algo que depende da lei de organização judiciária, que varia de estado para estado. Há também as questões ambientais, demarcações de terra, questões imobiliárias. Em tudo isso, as constelações podem ser utilizadas. As questões imobiliárias, os aluguéis, por exemplo, entram em que vara? Na vara civil. Existem pessoas que, por exemplo, têm problemas com locações de imóveis, um contrato, um financiamento imobiliário que nunca dá certo. Porque, por exemplo, alguém tem esse padrão de não conseguir comprar um imóvel de forma desembaraçada. Outro exemplo é o caso de empresas que têm o padrão de levar calotes. E tudo isso precisa ser levado em conta sobre a visão sistêmica. Tem também a situação dos superendividados. Exato, é a mesma coisa. Que dívida é essa? Por que essa pessoa? Isso também vai parar na justiça? Claro, isso é uma questão que causa impactos financeiros nas famílias, no sistema financeiro e na sociedade. E também uma questão de falta de limites, é falta do reconhecimento de uma dívida.
Por exemplo, houve um caso em que a pessoa se envolvia em casos de dívida impagáveis. Mas quem buscou ajuda foi a mãe, que se sentia muito mal pela situação do filho. Ficou evidenciado que, naquele caso, quem devia era a própria mãe. A dívida era sua, porque ela não reconheceu a importância do pai na vida daquele jovem. Esse pai vivia ausente, vez que trabalhava em local distante para poder manter financeiramente a família. No entanto, a mãe se ressentia da ausência do pai e criou o filho dizendo que ele não valia nada. Dizia que criou o filho sozinha, pois o pai sempre fora ausente. Ou seja, com essa postura ensinou para o filho que o seu pai não tinha nenhum valor, mas ele sustentava a família. Então, para quem esse filho estava buscando pagar eternamente? Era para esse pai. Por isso, não conseguia pagar as dívidas. Ele buscava quitar a dívida da mãe com o marido. Endividava-se e apoiava-se na mãe, que era quem mais sofria. E quanto à questão das drogas? As drogas estão muito presentes no âmbito criminal. A maioria dos processos criminais está relacionada às questões de drogas, inclusive casos de tráfico e outros derivados do uso de drogas, como a maioria dos furtos e roubos praticados para os viciados poderem comprar drogas e etc. Obrigado, Helena. Nessa leitura feita pela Helena, eu gostaria de selecionar uma parte, né, que o Sami fala na página 161, de maneira bem clara sobre a atuação da constelação familiar. Ou seja, existem casos em que algumas pessoas realmente necessitam de um apoio do Estado. No entanto, outras pessoas precisam olhar para a história de sua família, para seu sistema familiar, para que possam mudar a visão que estão tendo de si mesmas e, assim, saírem de um determinado estado emocional. Então, a constelação pode ajudar muito a compreensão dessas situações. Elas realmente auxiliam a mudar o foco e podem provocar uma mudança interna na pessoa que está apresentando o problema, para que ela perceba que não é inválida. É uma possibilidade de abordagem tanto pelo órgão previdenciário quanto na justiça previdenciária. Nessa colocação que o Sami faz, ele deixa bem claro a questão de olhar de outra forma. Eu recentemente li uma frase atribuída a Carl Gustav Jung que diz: o nosso modo de ser condiciona nosso modo de ver. O que se entende nas entrelinhas dessa frase? Se eu mudo o meu modo de ver, talvez eu transforme meu modo de ser. Esta é uma ideia dentro das constelações e esta é uma mágica que muitas vezes vemos acontecer, né? Quando a pessoa fala, isso sempre esteve aí, eu sei, mas eu não fazia ideia de que era assim. E é muito interessante, conforme Sami vai falando das várias áreas, ele vai nos dando uma ideia do sistêmico, de quantas coisas estão envolvidas. Eu lembro de um dos DVDs, de um seminário de Bert Hellinger aqui no Brasil, em São Paulo, onde ele tratou a temática de negócios e empresas familiares. E aí ele fez uma brincadeira com as pessoas, uma pegadinha. Ele, numa determinada constelação, ele perguntou a quem pertence a empresa? Ao fundador? Aos filhos, herdeiros? Ao conselho regente da empresa? A quem pertence a empresa? E ele deixou essa pergunta no ar. E depois ele respondeu: a empresa pertence aos clientes.
Como assim aos clientes, gente? Foi o cara que fundou, ele deu para os filhos, tem o conselho. Ok, existe uma ordem. E existe um respeito a essa ordem. Mas essa empresa ela está a serviço. E quem mantém a empresa são os clientes. Essa é a visão macro, né? Nenhuma empresa vai existir sem clientes. E aí, se a gente amplia ainda mais essa visão, e isso foi uma coisa que eu pude ver nos rincões do Brasil, né? Em Minas, Cuiabá, mais lá para cima, para Tocantins. Quando a gente vai olhar para a questão agrária, existe a empresa, existe a família que tem a empresa, tem a terra e tem a história da terra. E a constelação ela vai mostrando isso. Como assim a história da terra? Quem vivia lá? E de que forma aquela terra foi honrada ou tomada? E aqui eu vou usar o tomar no sentido negativo, né? No sentido talvez violento. Né? Nós sabemos que sempre que há derramamento de sangue, sempre que há um preço em sangue, aquilo causa um desequilíbrio entre os sistemas. Tanto o sistema que conquista quanto o sistema que foi conquistado, eles ficam vinculados. Né? E aí, Ronaldo, é interessante a gente falar dessa questão da vítima e do perpetrador. Né? O quanto isso está há muito tempo no sistema. O quanto eu ocupo, de repente, uma posição de perpetrador ou de vítima, mas isso flui em mim de uma forma cega. Eu não percebo que eu assim o faço, porque na minha família isto é normal, tal como o preconceito ou o racismo, que muitas vezes parte de mim sem querer. Aí é aquela coisa do Chaves, sem querer, querendo. Né? Existe uma parte minha que sabe o que faz. Existe uma outra parte minha que está no transe familiar. E aí é muito interessante a visão que a doutora Úrsula Frank traz para dentro das constelações. Né? Ela como psicoterapeuta e também o marido dela, Thomas Bryson, eles falavam de um modelo, né? Transe, trauma e presença. E ele falava que todos nós que estamos aqui estamos vivendo um transe. Né? No caso aqui, o transe do grupo de estudos. Né? Ele tem uma sequência, ele tem uma forma, ele tem coisas características. Às vezes, tocamos em traumas. Quando, de repente, lemos alguma coisa, aquilo nos mobiliza, a gente não sabe exatamente como, mas mobilizou. E, às vezes, presença. Eu consigo observar o todo a partir do que foi dito ou do que foi visto. Só que na explanação da Úrsula, ela também lembra, né? Dentro do nosso sistema, nós somos gota, onda e oceano. E ela faz uma referência à filosofia Sufi. Eu, indivíduo, eu, pessoalidade, sou gota. A minha família é onda. E a onda habita o oceano. Né? Logicamente que a doutora Úrsula também fez referência aos níveis de consciência falados por Bert Hellinger. Né? Como, às vezes, nós olhamos para uma situação a partir de uma perspectiva gota. Eu só vejo o meu ganho e o seu ganho, e eu não vejo além disso. Sendo que nós somos ondas também. Né? Famílias que se encontram e que negociam. Ou oceanos. E temos oceanos mais quentes, tropicais, mais gelados, mais rasos, mais profundos. Essa visão sistêmica, muitas vezes, aparece nas constelações. Querendo ou não, eu, como gota assistindo lá, eu entro em contato com onda e oceano naquela encenação que aparece à minha frente, naquelas imagens. Ou aquilo ressoa muito com uma imagem interna que eu tenho. Ronaldo, por favor, pode abrir seu microfone.
Não, eu só queria fazer um comentário, que ele fala da questão previdenciária, né, e da questão latifundiária aí, de demarcação de terra. Eu participei de uma constelação onde a mulher estava grávida e precisava de um benefício previdenciário. E o INSS negava mesmo, e ela estava com dificuldade. E aí foi feita a constelação e mostrou que era uma questão familiar da avó, que não precisava do benefício, mas queria o benefício, acabou morrendo sem receber o benefício, e a família cresceu com ódio do órgão, do INSS. E aí, toda aquela questão, isso, aquilo, várias reclamações. E aí a moça não conseguia o benefício, mesmo ela precisando, porque ela achava que não ia conseguir, que não era, sei lá, várias questões. Quando foi feita a constelação, mostrou tudo isso, foi feito os ajustes, as ressignificações, tudo certinho. Pá. 3 meses depois, a moça conseguiu o benefício retroativo e resolveu o problema dela. E uma outra que eu vi também era uma questão, tinha uma estrada de servidão, né, aquela de entrada na propriedade, era um sítio muito grande que foi vendido, uma pessoa comprou a melhor área e a outra pessoa comprou a pior área. E, em um determinado momento, por umas intervenções da prefeitura e por outras questões, a pessoa que comprou a pior área ficou com a maior área pelo menor valor. E aí aquela pessoa que comprou a melhor área brigou com a outra, e por causa da servidão, poste de iluminação, virou 23 anos discutindo isso na justiça. E aí foi feita a constelação e mostrou que essa pessoa que comprou a melhor área estava brigando com a outra por causa de uma questão familiar dela, onde um parente dela foi prejudicado numa outra, né, mas de uma outra forma, e ela estava reproduzindo isso, né? E o juiz, como não teve o acordo, o juiz extinguiu o processo de 23 anos, porque o meio processual que foi utilizado para iniciar o processo não era o adequado para discutir aquela questão. Ele anulou tudo. Tinha sido feito perícias, 5 perícias, tinha feito, sabe, várias coisas. Ele anulou tudo. Aí o que aconteceu, né, no processo físico que aconteceu lá, foi isso. Aí a pessoa acabou desistindo, nunca mais foi a propriedade dela e acabou morrendo sem voltar na propriedade. Mas, assim, o que se mostrou na constelação era esse problema, que ele estava reproduzindo um evento familiar dele, né? Quer dizer, é muito interessante essas questões que a gente consegue perceber na constelação, né? Sim, sim. E o quanto, às vezes, pelo simples fato de eu querer esquecer algo do meu passado, né? Querer conscientemente ou inconscientemente, eu acabo amargando o meu futuro, né? Porque meu passado ele precisa ser visto com respeito, eu preciso honrar aquilo, acordos, e inclusive saber contar a história não dos vencedores, mas também dos desafetos, dos perdedores, né? E o que nós temos muitas vezes é que pessoas no processo foram excluídas. E sempre vai haver, e isso é uma coisa que Hellinger fala desde o primeiro livro, desde a Simetria Oculta do Amor. Sempre vai haver alguém no meu sistema que vai representar aqueles que meu sistema excluiu. Né? Aí você fala, não, mas que coisa louca, né? Por que parece que está dando um tiro num pé? E aí a Sophie, ela fala que espiritualmente a contabilidade espiritual ela é muito precisa, ela é muito direita, né? Por isso que tudo aquilo que é excluído num sistema reaparece neste próprio sistema. A gente pode falar tanto de pessoas, como a gente pode falar de movimentos, de comportamentos, de atos. Ou, se a gente falar do dinheiro, né, do fluxo. Né? Pessoas, como a Dani Megliari pergunta aqui, super endividadas. Ou então pessoas que têm muito dinheiro e não sabem o que fazer com esse dinheiro. Né? Como recentemente a gente viu, isso foi pré-pandemia, eu não sei agora exatamente a referência, mas eu sei que foi no Japão, né, de um milionário que morreu, ele era uma pessoa
que vivia isolado dentro do apartamento dele, e quando as pessoas foram lá no apartamento, ele tinha pilhas e pilhas de dinheiro, né? Parado. Né? Então, era meio tio Patinhas, né? Tava tudo lá. Ele tinha muito dinheiro, mas aquele dinheiro estava parado, ele não conseguia movimentar aquilo. Será que existe uma questão sistêmica? Possivelmente. Porque, como Bert Hellinger fala, dinheiro é uma questão espiritual. E quando a gente fala que a questão espiritual, ela tem fios sistêmicos. Ela toca a outros. Né? Então, toda vez que a gente olha para uma situação, né, se eu olho para o Eurico, se eu olho para o Liceia, se eu olho para a Vera, eu sei que eu não estou olhando apenas para aquilo. Eu posso, de repente, estar olhando para um padrão que acontece também com a Vera, também com o Eurico. Onde também isso acontece? Então, a gente vai procurando padrões. E, às vezes, a gente vai encontrar, além desses padrões, crenças limitantes, como, por exemplo, não, essa terra aqui você não vai ter porque ela é minha, porque meu avô, e lá atrás, porque foi a gente que tirou os índios daqui, né? Foi a gente que combateu tudo aqui, e isso, muitas vezes, nas constelações envolvendo a questão agrária, aparece. Esses conflitos de terra. E aí é muito interessante, quando a gente estava fazendo o livro Práticas Sistêmicas, é uma parceria entre psicólogos e entre pessoas, operadoras do direito. E apareceu muito essa questão da terra. Né? Então, eu lembro que Gilmore, a Gilmara Tomé, eu falamos bastante dessa questão, né? Tanto do ponto de vista jurídico quanto psicológico, como a questão da terra é uma questão séria aqui no Brasil e que você precisa estudar a história da terra, né? Até onde vai a informação, e muitas vezes a constelação vai mostrar gerações muito anteriores que o cliente vai falar, olha, isso aqui eu não lembro. Eu sei que aconteceu algo grave, mas eu não sei o quê. Ok, a gente não vai usar a constelação para escrever um romance. A gente vai para verificar onde existe equilíbrio e desequilíbrio. E, se é possível, equilibrar. E, por incrível que pareça, em algumas constelações que envolviam terra, a mais recente que eu lembro, isso foi antes da pandemia, era um prédio, uma questão predial, um prédio que não conseguia ser vendido, de uma família de origem árabe. A questão estava lá atrás, do primeiro que veio para o Brasil, 4 gerações atrás, né? Que ele tinha deixado claro que aquilo era para e apenas seus descendentes. Aquilo não poderia ser comercializado. E aquilo ficou marcado como uma lei. Como honrar uma pessoa que foi há tanto tempo, e sendo que o momento é diferente. O que foi muito interessante foi, conforme isso foi se descortinando, né, porque as pessoas que estavam lá, as sócias que estavam lá na constelação, elas não tinham isso claro, não tinha essa história clara, ela foi aparecendo posteriormente, né? Ela foi se confirmando. Né? O simples fato disso ter vindo à luz fez com que aquele prédio fosse vendido depois de 6 meses. Né? E sem conflitos. Era uma família grande, muito grande. Né? E, logicamente, cada um queria opinar sobre. Né? A pessoa que precisava opinar lá era o fundador. Né? Como que você vai fazer isso? Como você vai trazer um fundador de 4 gerações atrás para o campo? Através das constelações familiares. Ah, Renê, isso aí é bruxaria. Eu não sabia da história. A história foi se mostrando. Quem trouxe o campo foram as clientes, né, que inclusive eram de sangue, né, eram parentes de sangue. Né? E a história foi se aparecendo, e aquele, né, o Eurico postou aqui, né, do lado, né, os excluídos são sempre representados. Exatamente isso. Não que ele fosse excluído, mas a história dele não estava sendo contada. A regra que ele tinha colocado não estava sendo respeitada.
Quando aquilo foi colocado no campo, aquilo flui de uma outra forma, né? Nada é para sempre, mas eu preciso respeitar quando e como aquilo foi colocado. E muitos preconceitos nossos surgiram como táticas de sobrevivência. René, que feio isso. Eu tenho que olhar para aquela época. Eu tenho que olhar para aquele momento. Eu não estou falando que está certo hoje, mas como foi antes? Né? E a gente sabe, por exemplo, como foi diferente a colonização dos Estados Unidos da América e do Brasil. Como foram os acordos entre os povos nativos aqui e lá. E as consequências aqui e lá. Né? Hoje a gente ainda tem nativos com os quais a gente pode conversar. Ainda existem histórias que a gente pode resgatar. Nos Estados Unidos, não. E a gente sabe que isso tem consequências, sim. Vamos ler mais um pouco, ou alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma reflexão? E a gente já vai para outro capítulo. Por favor, Helena. A crise da justiça no Brasil. Caminhos pacíficos e sistêmicos. Protagonismo em práticas autocompositivas. É notório que existe uma busca por parte de profissionais do direito de outros países em relação ao uso do direito sistêmico no Brasil. Já existem outros países usando as constelações do ambiente jurídico, como é o caso da Argentina e de Portugal. Na Espanha também já se vê um movimento nesse sentido. No entanto, percebe-se claramente que o Brasil vem se tornando uma referência internacional nessa área. Como você vê o papel do Brasil nesse cenário? O que acontece no Brasil nessa área é realmente de uma outra proporção em relação ao que acontece nos demais países. O movimento que está acontecendo aqui no campo do direito sistêmico não tem comparação com nenhum outro país. No entanto, ao meu sentir, o que está acontecendo aqui não é somente relacionado às constelações. Trata-se de algo mais amplo, é um movimento de reforma da justiça. Penso que isso tem a ver com a crise profunda pela qual o Brasil passou e ainda está passando. O judiciário também está passando por isso. É um fato inequívoco que o judiciário também mudou muito nos últimos anos. É um processo de transformação que ainda se encontra a pleno vapor. Antes de eu trabalhar com as constelações, um movimento favorável às conciliações já tinha ganhado muita força no judiciário, que se tornou um campo fértil para as práticas autocompositivas, inclusive as mais inovadoras. Afinal, no ambiente jurídico, existem outras técnicas, a exemplo da justiça restaurativa das mediações. Sim, a mediação, apesar de ser muito antiga, é algo muito recente no sistema judiciário daqui. O mediador é alguém que se coloca como instrumento para mediar o conflito entre as pessoas, para facilitar o diálogo, de modo que as próprias partes possam se entender. Dentro dessa atividade, todas as competências relacionadas à facilitação do diálogo e à compreensão dos relacionamentos humanos são bem-vindas e necessárias para a capacitação dos profissionais. Dentre as técnicas utilizadas nas diversas modalidades de mediação, a comunicação não violenta, conforme ensinada por Marshall Rosenberg, também tem sido estudada e praticada. Já a conciliação está instituída no Brasil há bastante tempo. Aliás, o Código de Processo Civil de 1973, revogado pelo novo CPD de 2015, CPC de 2015, já estabelecia as audiências de conciliação. Na verdade, a Constituição Imperial de 1824 já previa conciliação, mas em tempos mais recentes ela ganhou força,
especialmente desde 1984, com a lei que criou os juizados de pequenas causas, posteriormente transformados em juizados especiais cíveis e criminais, estabelecendo um sistema baseado nos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celebridade, buscando primordialmente a conciliação entre as partes. Isso é uma característica do Brasil? Não, isso é algo comum. A conciliação também existe em outros países, com diferentes graus de priorização, ainda que cada um deles dê um tratamento próprio sobre esse assunto. Existe alguma vanguarda no Brasil nesta área, a ponto de se tornar referência para outros países no que se refere ao uso de todos esses conhecimentos? Qual sua visão sobre isso? Existem pessoas lá fora que estão nos vendo dessa forma. Particularmente, acho que ainda é cedo para contarmos vantagem em relação a isso. Afinal, por que será que as constelações, o direito sistêmico, a justiça restaurativa estão tão fortes aqui? Considero saudável a gente ter consciência da força de tudo isso aqui, pois a verdade é que estamos precisando, mas não porque somos melhores que ninguém, não. Aqui é necessário para que isso esteja forte, porque se trata realmente de um momento de crise que estamos atravessando. Este movimento em nosso país é uma questão de sobrevivência mesmo. Experimentar formas novas de lidar com situações tão delicadas, como a violência e questões familiares, é algo muito arriscado. E uma forma desse tipo, que alcança no judiciário uma profundidade dessas, também inclui um enorme risco. Por isso mesmo, toda mudança e toda transformação encontram resistência. É natural, as pessoas têm medo daquilo que é novo. Muita gente prefere ficar com os problemas antigos do que arriscar uma nova solução. A necessidade muitas vezes... Só um instantinho, Helena. Queria só fazer uma parada aqui, porque é exatamente esse o momento que a gente está vivendo agora, né? Aqui no Brasil, né? Quer dizer, toda mudança e toda transformação encontram resistência. É natural. As pessoas têm medo daquilo que é novo, né? Então, é um ponto, né, que as constelações familiares chegaram aqui no Brasil, desde seu início, lá por 1998, né? Em 1998, elas vêm crescendo aqui, inicialmente como uma técnica terapêutica, muito fortemente aliada aí às psicoterapias, posteriormente com muita força dentro da educação, né, da pedagogia sistêmica, dentro das constelações organizacionais, dentro dos trabalhos sociais e, por último, aí no direito sistêmico. Só que no direito sistêmico, a gente tem uma questão que é muito forte, que é da estrutura, né? A gente está falando da estrutura de lei de um país, né? O terapêutico, querendo ou não, ele vai muito na borda, né? Ele trabalha muito no individual, ele trabalha sutilmente, né? O pedagógico, ele é estrutura, só que a gente sabe que a pedagogia sistêmica, ela tem aderência em alguns estados brasileiros, em algumas localidades, mas ele tem também muita resistência, né? E o que a gente tem hoje é uma grande resistência, um grande combate às constelações no judiciário, né? Tá errado? Como o Dr. Sami fala no vídeo dele, né? O que a gente pode aprender com as críticas? Muitas das críticas estão corretas, né? Nós temos a necessidade, recentemente nós fizemos um encontro, né, onde estava presente o Dr. Sami Storch, a doutora Daniela Trecuma, a doutora Fabiana Quezada. Nós temos a necessidade de talvez fundamentar, né, o campo das constelações familiares, ter um reconhecimento, ter um conselho, ter uma forma de gerir as constelações, as formações, a forma como as pessoas aplicam as constelações, porque algumas das críticas estão corretas,
né, nos excessos que são feitos no campo, né? E, logicamente, isso não é uma exclusividade das constelações familiares na minha área, na psicologia, existem excessos. E olha que a gente tem conselho de classe, a gente tem conselho de ética, e existe um cuidado, né, para que os excessos não ocorram. Né? Assim também é na medicina, assim também é na pedagogia. Né? Então, nós temos pessoas que, às vezes, fazem um uso impróprio. Né? E eu não vou falar que essas pessoas são más, né? Como a gente está vendo aqui no livro, né, do Sami, às vezes as pessoas estão a serviço de algo que, para o sistema delas, está correto. Né? Nós sempre fizemos assim. Então, não é uma maldade, mas é um uso impróprio. Né? E é importante que tenhamos, talvez, certas diretrizes, né, de como este trabalho vai operar. Né? E tanto esse movimento que o Dr. Sami Storch está encabeçando, né, de debater, né, o direito sistêmico, as constelações familiares, como outros movimentos. A gente está tendo agora o congresso, né, idealizado aí pelo Dr. Décio e a Vilma, onde está se falando também dessa questão das constelações familiares e da prática delas, né, dos perigos e, como a gente viu aqui, e como a gente já debateu várias vezes aqui, as maravilhas, né, desta abordagem terapêutica alternativa, ou dessa prática terapêutica complementar, ou, se vocês ainda preferirem, dessa prática integrativa. Né? Porque, como a gente viu na autobiografia de Bert Hellinger, a quantidade de olhares, saberes, fazeres que ele vai incluindo nas constelações, para ela ter essa potência que tem. Né? Mas, logicamente, como Bert Hellinger diz, constelação familiar não se aprende, se cresce nelas. A gente tem que se expor bastante ao campo, fazer supervisão, trabalhar as nossas temáticas, fazer exercícios e assim por diante, grupos de estudo, né? Porque esse não é um saber que em algum momento fica pronto, bonito, lindo. Não, é um saber que está em movimento. Né? Desculpa, Helena, eu te interrompi, mas eu acho importante essa parte, porque quando o Sami estava escrevendo isso, sim, já existiam críticas, mas não tão fortes como as que nós temos hoje. Né? Eu acompanho pelo Twitter as críticas às constelações desde 2012. Só que de 2016 para cá, elas começaram a ficar muito agressivas, inclusive em relação ao Bert Hellinger. Né? Críticas que, de certa forma, maldizem Bert Hellinger, causam um certo perjúrio. Né? Então, ok, vamos parar e vamos colocar os pingos nos is. Né? Como a gente viu aqui, né? Totalmente diferente você, como alemão, participar, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Até porque você tinha que participar, você era soldado e tal, de você ser partidário do nacionalsocialismo. Né? Então, quando eu chego para uma pessoa e falo, né, digamos que o Ronaldo vira para mim e fala: René, você é nazista, eu posso responder: olha, na minha família, sim, houveram soldados, né, do regime nazista. Mas não, nós não somos nazistas, nós não éramos filiados ao partido, nós não éramos filiados a esse movimento. Né? Então, é diferente. E essas sutilezas, nós que estudamos, talvez conseguimos diferenciar. Algumas críticas não percebem essas sutilezas e acabam causando um mal-estar muito grande na forma como elas se colocam. Helena, eu vi que você levantou a mão primeiro, depois Eurico. Por favor, Helena, abra seu microfone. Aqui na página 164, que ele fala que ao sentir dele, o que está acontecendo aqui não é somente relacionado à constelação, né? Então, isso é uma reflexão que eu tenho feita, que assim, até o que ele relatou antes, a pessoa vai lá na justiça para reclamar de alguma coisa e, na verdade, não é aquilo que ela está reclamando. Então, até que ponto que realmente é a constelação, né? Tudo isso que está acontecendo, é a constelação?
né? Então, isso é uma das coisas que eu fico vendo as pessoas, essas críticas, e trago para minha reflexão. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi uma coisa que aconteceu comigo essa semana, que ela pergunta aqui na página 166 sobre o ponto de se tornar, o Brasil, né, se tornar referência para outros países, né, a vanguarda do Brasil. E essa semana, enfim, aconteceu uma coisa, né, nessa situação das pessoas acharem que tudo tem que ser referência, né? Então, aí volta naquela pergunta, né, que você comentou da empresa lá, está servindo a quem? Né? Quem é dono da constelação? Essas situações que estão acontecendo, que estão gerando conflitos, a quem está servindo, entendeu? Se está servindo realmente ao cliente ou está servindo ao meu ego, por exemplo. Porque tudo aqui parece que, eu não sei se é só do Brasil, mas eu vejo aqui, né, que tudo assim, surgiu uma coisa, as pessoas querem pegar aquilo lá, vou dar uma maquiadinha aqui, vou criar uma coisa nova, entendeu? Só para ter essa... E me chamou a atenção porque essa semana que me vieram falar uma coisa sobre constelação e aqui ela faz essa pergunta, né? Quer dizer, que eu preciso ser uma vanguarda, eu preciso ser um destaque, né? Uma inovação. E para quê? Para quem? Entendeu? Era essa... Compartilhar isso, que é o que eu estou refletindo. Eu já tenho minha opinião, né? Mas só para compartilhar com você. Conforme você falou, Helena, né, talvez eu não entre muito na resposta aí, mas conforme você falou, eu lembro de uma charge que eu vi hoje, de um psicanalista, falando da geração Z, né, da geração mais atual, né? E aí a charge ela fala do Titanic, né? Aí mostra o Titanic afundando e todo mundo que está na água está com o celular filmando o Titanic afundando, né? Aí a pergunta a que preço, né? Então, a que serve o conflito e a que preço? Talvez nós estejamos pagando, sim, uma dívida anterior, né? Se me toca, é porque tem relação comigo. Mas talvez não tenha uma relação diretamente comigo, com o meu ego, com o René, mas tem a ver com os Schubert, né? Tem a ver com os alemães, tem a ver com o meu bairro, né? Quer dizer, quais são os sistemas que me integram e onde esta questão me toca? Por isso que no coaching sistêmico, a gente, né, pelo questionamento, a gente vai levar a pessoa a enxergar exatamente qual que é o core, qual que é o centro daquilo. Mesmo que a pessoa não saiba, não é uma questão racional que a gente está fazendo. A gente vai perguntando e a pessoa vai associando, né? E aí, de repente, vai, putz, mas tem uma história, nem sei se ela é verdade, mas aconteceu lá com a sobrinha do meu bisavô. Vai contando. Se essa história foi lembrada, se ela é relevante, ela toca. Que relação ela tem com o presente? Então, sim, nós, brasileiros, vivemos questões que estão diretamente relacionadas conosco, né? E a forma como o Brasil lida com a crise, vamos falar da pandemia, é uma forma brasileira. Vai dar certo? A gente não sabe, daqui a pouco a gente descobre, né? Mas, sim, podemos debater isso, podemos refletir isso, né? Como dizia Peter Spelter, não no sentido de certo e errado, mas no sentido de melhor ou pior para você? Melhor ou pior para os representantes do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó? A gente vai tateando, a gente vai sentindo. E você falou uma frase que ela tem muito a ver com a sociedade atual, né? Isso foi falado por vários filósofos, entre eles o Bauman, que eu gosto de citar muito, né? Nós vivemos numa geração, todos nós aqui, narcísica, né? Então, aquela coisa de, tipo, dar uma melhorada, de ser referência, de ser vanguarda, de ser bonito, mesmo quando é feio, é uma característica narcísica.
E isso nos afasta do quê? Do sentir. Porque na hora que eu estou deixando bonito, eu estou aqui. Eu não estou deixando aquilo me tocar, me mover. E é exatamente isso que acontece numa constelação, você deixa aquilo te mover, né? Porque a constelação não vai mostrar aquilo que você queria ver, que é muito legal, né? Ah, mas, ô Renê, e aquilo lá que eu vim constelar? Não, tá aqui. Não, mas eu não pensei que era assim. Que bom, né? Porque se era do jeito que você queria ver, para que você veio ver? Né? Se você já sabia, né? Então, isso é uma armadilha mental. Né? Isso é do nosso ego tentando controlar estes fios. Né? Mas eu acho que o que é muito importante que você traz, Helena, é isso. Vamos parar e sentir, vamos parar e refletir, né? Porque senão a gente fica preso aí no espetáculo. Né? E querendo ou não, com a pandemia, a gente ficou mais preso no espetáculo, a gente ficou muito no visual, a gente ficou muito na tela, a gente ficou muito no marketing, né? Não criticando o marketing, mas a gente ficou consertando tudo, arrumando tudo. Né? E parou de dar abraço um no outro, parou de tocar, parou de sentir cheiro. Né? Isso só para falar do sentir. Né? Hoje eu vi uma mãe andando com duas crianças na rua, e é engraçado que a mãe estava com a máscara, as crianças também, e tinha um excremento, né, de cachorro na rua. E a mãe, ela falou bem alto, olha só que nojento, eca, que fedido. Eu achei engraçado porque, assim, eu estava de máscara e você não sente nada, né? Mas ela estava já educando, né, que aquilo lá geralmente é algo fedido, né? Visualmente, não sensoriamente. Então é interessante, né? Como talvez nessa época da tela a gente esteja calando outras habilidades sensoriais, que, por exemplo, com a meditação e a yoga a gente estimula bastante. Respira, sente. Ah, tá com incômodo? Respira lá. Ah, mas dói mais ainda. Respira, continua respirando. Vai ver onde isso te leva. Né? Para de ficar tamponando, de ficar anestesiando a verdade do teu corpo. Mais ou menos isso. Eurico, desculpa, eu me estendi aí. Tinha levantado a mão. Mas, por favor. Não, imagina, é sempre uma riqueza as suas falas. Mas eu só a gente falando sobre essas falas contra a constelação, eu acho que tudo isso serve para a gente, talvez como uma reflexão em algumas dinâmicas e alguns pontos que a gente pode avançar mais um pouco, sabe? Então, eu acho que toda crítica, eu penso assim, que ela é bem-vinda. Ela sempre nos faz evoluir um pouco mais, faz a gente crescer, faz a gente refletir, faz a gente pensar, elaborar, né? Faz a gente olhar um pouquinho como aquilo vem atuando nas pessoas. Então, eu acho assim, é lógico, é desconfortável para a gente, quando surgem algumas falas aí que são contundentes e você vai tomar contato com isso, você percebe que aquela pessoa está falando algo que ela nem conhece, né? Mas eu acho que isso, até aí, tem uma contribuição muito grande para qualquer movimento que a gente vai fazer, porque nos convida a refletir, nos convida a pensar, a elaborar. Então, eu acho que isso eu vejo até as críticas que estão surgindo, e agora pegou uma época assim que acabou que sendo muitas, né? Muitas falas. Mas aí eu penso que é algo que nos faz evoluir, faz a gente pensar, repensar, faz a gente crescer um pouquinho mais, a gente se fortalecer. Então, acho que as críticas são sempre bem-vindas. Os conflitos, eu sempre falo nos meus workshops, os conflitos são uma oportunidade gigantesca de buscar estratégias criativas de evoluir. Então, eu acho que, para mim,
seria essa contribuição que eu queria deixar aqui hoje, né? Tudo que surge nesse sentido, eu acho que é uma oportunidade gigantesca para a gente evoluir, para a gente crescer. Seria isso, só para contribuir um pouquinho aí, para ilustrar um pouquinho. Olhar para a crise como portas, né? Possibilidades. Eu acho interessante que a psicanálise ela tem muitas críticas, né? Vira e mexe, surge um movimento aí, muitas vezes na França, muitas vezes na Alemanha, tipo, para banir a psicanálise, porque é charlatanismo, porque não faz sentido. E a psicanálise ela é do caso a caso, né? Ela valoriza as descobertas do individual. E muitas vezes, quando a gente está em debates clínicos, por mais que eu debata com você, Eurico, vai chegar um momento onde eu vou falar certas coisas que estão além da razão, porque entra no sentir do terapeuta que está lá com o seu cliente. E aí eu começo a falar da verdade clínica, da praxis clínica. E é interessante que isso tem a ver com a constelação. Só que eu já ouvi muitas críticas de psicanalistas, de psicólogos às constelações, nesse sentido, racionalizando, né? Não, mas isso é uma coisa que não existe, é do sentir em muitos aspectos. Existem constelações que são racionais, sim. Né? Existem coisas, né? Você vê lá, é óbvio. Mas tem outras que a gente sente. Tem outras que você percebe que o cliente chegou. Você não faz ideia aonde. Aliás, você não sabe nem o que você está fazendo. Né? Você percebe que o campo fala, ok, segue, mas você não sabe quem é quem. Né? E aquele representante que você colocou lá no começo mudou. Você achava que era a mamãe, não é mais a mamãe, não. Né? O cliente sabe. E agora eu vou falar de uma que o pessoal gostava de criticar bastante, né? E ela trouxe movimentos curativos para muitas pessoas, Louise Hay. O subconsciente sabe. Porque às vezes eu vou falar uma coisa para a Helena e a Helena vai fazer assim. Mas dentro dela, de repente tem algo fazendo assim. Não tem problema, eu não vou brigar com ela porque ela tem uma outra opinião. A partir do momento que é possível ter várias opiniões e que ela não precisa necessariamente concordar comigo, nem eu com ela, a gente cresce. Né? Eu como terapeuta, ela como cliente, eu como cliente, ela como terapeuta. Né? Provavelmente é assim quando você é professor, quando você é operador de direito, quando você está no lugar de ajudador, né? Abertura. Obrigado, Eurico, por essa questão da oportunidade, da crítica como oportunidade. Vamos exercitar essa postura. Ela é difícil, né? Porque a nossa reação humana é quando a gente recebe uma crítica, a gente imediatamente entra na defensiva. E dependendo do nosso sistema familiar, antes da crítica sair da boca do outro, a gente já está atirando. Né? Quando a gente aprende a jogar xadrez, a gente descobre o ataque, a defesa, o contra-ataque, e aí o mais primoroso de todos, a estratégia. Observar, se deliciar com os movimentos do outro e com seus movimentos em relação ao outro. Né? E aí se percebe como o xadrez ele é profundo, né? Ele não é combativo, apesar de Sun Tzu usar ele na arte da guerra, né? O xadrez como a arte da guerra. E aí eu lembro de um conto japonês que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei o conto nos seus detalhes, mas assim o essencial é isso, né? Havia um grande esgrimista e o seu aluno.
E chegou um momento que o aluno dele, jovem, se tornou muito bom. E aí ele falou para o mestre, eu quero ir para o mundo. Eu vou derrotar os melhores esgrimistas e vou me tornar o maior esgrimista, né? O maior samurai, na verdade, Ronin, do Japão. E o mestre falou, não te autorizo. Não, como assim você não me autoriza? O mestre respondeu, você tem uma boa técnica, mas muitas vezes você não faz ideia do que você está fazendo. Ele falou, como assim? Eu consigo atingir tal? Ele falou, mas não é atingir o outro, não é matar o outro. O Bushido não trata disso. A arte da espada não trata disso. E aí o mestre falou para ele, eu vou te ensinar xadrez. Eles começavam a jogar xadrez e toda vez que o aluno estava para ganhar, ele ficava com a respiração acelerada e cometia um erro. E o mestre ganhava. E assim se passaram 2 anos. O moleque estava de saco cheio do mestre. Ele falou, eu vou embora, não estou entendendo essa tua explicação aqui. E o mestre falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar um jogo. E é o que você quer. Esse jogo é de vida ou morte. Se você ganhar, você corta a minha cabeça. Se eu ganhar, eu corto a sua. E o moleque, assim, tipo, vamos embora, vamos lá, né? Com toda aquela potência, arrogância de sua idade, né? Foi jogar. E num determinado momento, o jogo levou muito tempo, ele percebeu que ele usou uma estratégia errada e que ele estava à beira de um checkmate. Ele respirou fundo, olhou para o mestre dele, respirou fundo de novo, levantou a cabeça, continuou a jogar. O mestre, percebendo isso, não deu checkmate, movimentou outras peças, dando abertura para esse aluno mudar o jogo e dar o checkmate. Na hora que o aluno deu o checkmate, o mestre olhou para ele e fez assim, oferecendo a sua garganta. E o aluno se levantou e falou, obrigado. Foi um ótimo jogo. Aí o mestre falou, agora você pode ir. Uma história bonita sobre o xadrez, né? Dizem que o xadrez tem origem indiana. A gente não sabe se é indiano, se é japonês, mas a gente tem muitas histórias do xadrez no Japão, né? Gostaria, então, de deixar aqui. E semana que vem, vocês vão continuar com o colega Marcos, né? Se eu tiver a possibilidade, eu também vou passar aqui para estar com vocês no encerramento, né? Obrigado, Helena, pela leitura. Obrigado pelas questões colocadas. Manuela, é contigo. Obrigada, René, por mais uma noite, mais um encontro, pelas suas explicações, pela sua dádiva, pelas suas enriquecedoras histórias que nos traz. Muito obrigada em nome de todos e em meu nome também. Espero que esteja cá para a semana para nos despedirmos desta regularidade, fazermos este intervalo. Obrigada, Helena Júlia. Obrigada a todas vocês. Até para a semana. Uma boa semana para todos e boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gratidão. Ótimo final de noite para vocês. Gratidão estar aqui com vocês. Boa noite. Uma alegria. Obrigada.